A paz do Senhor, queridos irmãos, o texto de hoje é 1 Timóteo 4:8, onde Paulo fala sobre a atividade física, o exercício físico é de pouco valor ou de bem pouco proveito, e que às vezes esse texto é usado como se fosse uma forma de proibição à prática de exercício físico. Mas a gente analisando o texto e o contexto, a partir do versículo primeiro, né, 1 Timóteo 4:1, Paulo está orientando a igreja para que a igreja não seja enganada por falsos mestres, que uma das coisas que eles ensinavam era a proibição do casamento, e outra coisa, eles proibiam manjares que Deus havia criado para os fiéis. Então, provavelmente, esse grupo de mestres era influenciados pelo gnosticismo, que vem do grego gnosis, que é conhecimento. E dentro desse gnosticismo que atacou a igreja no primeiro século, segundo século também, havia um segmento que eram os ascéticos. E os ascéticos, eles pregavam a abstinência de tudo que era prazeroso ao corpo. Então, eles faziam essa série de proibições. E Paulo não está falando no versículo 8 que nós não devemos fazer atividade física. Isso não tem argumento que confirme isso no próprio contexto e nem no contexto remoto. O que ele está fazendo é um comparativo entre a atividade física com a atividade espiritual. Então ele diz que para o mundo espiritual, a atividade física, o exercício físico nesse caso, que seria uma forma de abster-se de certas benesses ou prazeres que o corpo pode desfrutar, essa forma de viver, né, com restrições, seria essa palavra, como se fosse alcançar o coração da divindade, assim por diante. Então Paulo está dizendo que esse exercício corporal ele não tem proveito para a vida espiritual. Por isso que ele faz esse paralelo. E ele não diz que não tem valor, ele diz que o exercício físico tem o seu valor, não para a vida espiritual, mas ele diz que a piedade para tudo é proveitosa. Então ele está fazendo um paralelo. Não é que não seja importante, mas que é menos importante do que o espiritual, e que para o espiritual o exercício físico não serve, porque era um ensinamento deles, uma prática física, né? E até tem alguns autores que fizeram comentários sobre isso, que haviam, principalmente na Grécia, né, ginásios municipais onde os atletas eles praticavam exercício físico em forma de buscar uma boa resistência, assim por diante, e ele usou isso também. Mas ele não está dizendo que não devamos fazer exercício físico, mas ele está falando que em relação ao mundo espiritual, o exercício espiritual é mais importante. Tá? É isso que ele está dizendo ali. Então, ele jamais iria proibir a prática do exercício físico. Então, bora caminhar, pedalar, etc e tal. Tanto que ele mesmo vai dizer, lá em 1 Coríntios, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós não devemos destruí-lo. Porque quem destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus destruirá. Então, a gente deve comer coisas saudáveis, sim. Caminhar, né? Embora não seja fácil caminhar, é mais fácil falar do que caminhar. Pedalar bastante, né? Eu pedalo de vez em quando e eu deixo aqui um abraço para os meus amigos e irmãos lá do Gravatá de Penha que de vez em quando estão comunicando comigo e que gostam bastante de pedalar. Bora pedalar e fazer exercício físico. Fique com Deus, um abraço.